E agora vai chegar a hora. Que hora é essa? Vai chegar a hora de H se despedir. Gênesis 21, aleluia. Versículo 14. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para H comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. H foi embora andando sem direção pelo deserto de Beceba. Você vê aqui que agora uma mãe sai sem direção. É mandada embora. E agora ela vê uma porta se fechando diante dela. Sem rumo. Sem entender o que de fato estava acontecendo. Mas nós não vemos essa mulher retrocedendo. Mesmo sem direção, nós vemos ela seguindo. Aleluia. Porque tem lugares que quando Deus nos arranca, Deus não nos faz retornar para eles. Tem lugares que Deus nos arranca, nós passamos de passagem. Mas tem lugares que Deus não nos deixa mais voltar. Só que em meio a essa situação, algo acontece. E talvez ela nem tivesse imaginando o que já estava acontecendo devido à situação que ela estava vivendo. Porque nós temos a mania de olhar para a situação, para o problema. E não olhar a situação em geral. Mas ela era o quê? Ela era uma escrava egípcia. Só que agora ela estava com a carta de alforria na mão. Agora ela estava com a carta de liberdade, porque agora ela não ia ser mais escrava. Agora ela ia ser uma mulher livre. Em meio a essa situação de perda, Deus já tinha colocado uma carta na mão de H sem nem ela entender. Sem nem ela saber. Sem nem ela compreender, porque tem coisas que parecem ser más. Mas Deus transforma aquilo que é mal em bênção. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer: estou eu transformando aquilo que era mal em bênção na tua vida. Estou eu transformando aquilo que era para o mal em vitória. Ela ainda não deu conta, mas ela estava com a carta de alforria na mão. Ela agora não era empregada, ela agora não era escrava. Agora ela era livre. Aleluia. Em meio a uma porta se fechando, o Senhor já tinha aberto uma porta para ela. E ela nem imaginava. Porta de vitória. Porta de milagre. Por quê? Porque o problema, ele faz nós perdermos a nossa visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 15 vai dizer: quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê uma mãe que se desespera dentro de uma situação onde ela não consegue enxergar mais nada. Porque quando nós estamos dentro do desespero, nós não conseguimos enxergar nada. A nossa visão espiritual, ela fica tampada. Aleluia. E nós só conseguimos ver o problema e a situação. E tem pessoas aqui que está como H, querendo abandonar a promessa, querendo abandonar, aleluia, o que Deus entregou. Porque não está suportando o peso da provação. Não está suportando o peso da luta. Mas eu quero lhe dizer que dentro dessa situação, aleluia, você não vai morrer. E muito menos parar. Porque o Senhor, o teu Deus, Ele tem te sustentado pelo caminho. H saiu da casa de Abraão, mas saiu também
carregando uma promessa. Aleluia. E eu quero lhe dizer que você carrega a promessa. E se você carrega esta promessa, aleluia, você não deve ter medo. O que você precisa é só obedecer. Porque a obediência, aleluia, ela faz nós vivermos tudo aquilo a qual Deus nos prometeu. A obediência nos faz, aleluia, viver. A desobediência nos afasta da promessa, daquilo que Deus tem para nós. Amém? E nós vemos aqui o desespero de uma mulher. Nós vemos aqui um desespero de uma mãe. Mas em meio àquela situação, a Bíblia vai dizer que Deus escuta o choro do menino. Interessante que não foi o desespero de Agar que Deus escutou. Foi o choro da criança. E o Senhor tinha feito a promessa sobre quem? Sobre a criança. Sobre o menino. O Senhor fala no versículo 13, o filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. E quem é, aleluia, que Deus escuta, que Deus ouve? O choro do menino, pois o menino carregava uma promessa. E por causa da promessa que o menino carregava, Agar ia ser beneficiada. Tem pessoas que vão se beneficiar com a promessa que Deus te fez. Tem pessoas que vão ser abençoadas com a promessa que Deus te fez. Tem pessoas que através da tua vida serão alcançadas pela promessa que Deus, aleluia, vai fazer acontecer na tua vida. Então não se preocupe, porque aqueles que estão em volta no propósito serão alcançados pela promessa de Deus. Glória ao nome do Senhor. Versículo 17. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Aleluia. E o Senhor manda falar para você, por que você está preocupada? O Senhor manda dizer, descansa teu coração, mulher, eu ainda continuo sendo o mesmo. Descansa teu coração, porque eu sou o Senhor que fiz a promessa. E você não vai morrer no deserto. Pelo contrário, as promessas vão se cumprir, independente do local aonde você está.